Olá, vamos revisar um tema que, olha, despenca em prova de concurso. O limite de cumprimento de pena de 40 anos. É o famoso artigo 75 do Código Penal. Um assunto cheio de detalhes que as bancas adoram cobrar, então vamos direto ao ponto para não deixar passar nada. Para começar, vamos fixar o número mais importante de todos, o que vai guiar toda a nossa conversa. 40. Grave bem esse número porque tudo gira em torno dele. Então, o que significa esse teto? De forma bem simples, é o tempo máximo que alguém pode efetivamente ficar preso no Brasil. E aqui já vai a primeira informação crucial. Não importa se a soma das sentenças dá 100, 200 anos, na prática, o que a pessoa vai cumprir é no máximo 40 anos. E esse limite de 40 anos não é um número aleatório tirado do nada. Ele tem uma razão de ser, uma finalidade constitucional. A nossa Constituição proíbe penas de caráter perpétuo. Então, esse teto existe para garantir que a pena tenha um fim, que se respeite a dignidade da pessoa e que exista, ao menos em tese, uma chance de ressocialização. Certo, mas e na prática? O que acontece quando a conta das penas de alguém passa de 40 anos? A lei prevê um procedimento específico para isso, chamado de unificação das penas. Vamos ver como ele funciona. O processo é bem direto, viu? Quem faz isso é o juiz da execução penal. Ele pega todas as condenações, soma tudo. Se o resultado deu, por exemplo, 50 anos, ele ajusta a pena a ser executada para o teto de 40. É importante lembrar, isso acontece lá na fase de execução, não na hora da sentença. Agora, muita atenção aqui. Essa é uma daquelas distinções que são ouro em prova. A pena que consta lá no papel, na certidão, continua sendo de 80 a 100 anos. A unificação não apaga essa pena original. Ela só diz o seguinte, olha, apesar dessa pena toda, o tempo máximo que você vai cumprir de fato é 40 anos. A pena executável é que é limitada. Bom, até aqui, tudo relativamente tranquilo, certo? Mas é agora que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. E é justamente aqui que as bancas de concurso adoram criar questões. O que acontece quando surge uma nova condenação no meio do caminho, enquanto a pessoa já está cumprindo pena? E esse quadro aqui resume a parte mais crítica do assunto. A grande virada de chave, a pergunta que você tem que se fazer na prova é: o novo crime foi cometido antes ou depois de a pessoa começar a cumprir a pena? Porque a regra muda completamente dependendo da resposta. Isso é fundamental. E o fundamento para essa diferença está aqui no texto da lei. É o parágrafo 2º do artigo 75. A parte que derruba muita gente é essa aqui, ó, desprezando-se o período de pena já cumprido. Essa frase é a fonte de inúmeras pegadinhas. Mas por que essa regra existe? Qual é a lógica por trás dela? É bem simples, na verdade. A ideia é desestimular que o detento cometa novos crimes enquanto já está cumprindo pena. Se o tempo já cumprido fosse abatido, na prática ele estaria ganhando um desconto na nova pena máxima, o que não faria sentido nenhum. Tudo bem, entendemos a unificação, mas como esse teto de 40 anos impacta um dos pontos mais práticos da execução da pena, que é a progressão de regime? Ou seja, como se calcula o tempo que a pessoa precisa cumprir para ir para o semiaberto ou para o aberto? E sobre isso não tem discussão, tá? A jurisprudência do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já bateu o martelo. E é isso que vai cair na sua prova. Qualquer cálculo para a progressão de regime, seja de 40% a 50%, deve ser feito com base na pena unificada de 40 anos, e não na soma total original, que poderia ser muito maior. E aqui está a armadilha clássica de prova. É o erro que muita gente comete na hora do nervosismo. A pessoa vai lá, vê uma pena total de 80 anos e calcula, por exemplo, 40% em cima dos 80. Errado! O cálculo é sempre sobre o teto unificado de 40 anos. Fazer diferente é perder a questão de bobeira. Para não restar nenhuma dúvida e para a gente fixar de vez esses conceitos, nada melhor do que um exemplo prático completo, passo a passo, exatamente como poderia aparecer na sua prova. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um indivíduo tem 3 condenações definitivas. Uma de 20 anos por homicídio, uma de 12 por roubo e uma de 10 por tráfico. Somando tudo, a gente chega a um total de 42 anos. Bom, 42 anos. Passou do teto, certo? Então, o que o juiz da execução faz? A primeira unificação. Ele pega essa pena de 42 e ajusta para o máximo permitido por lei, 40 anos. É essa a pena que a pessoa efetivamente começa a cumprir. Agora vem o ponto de virada. Imagine que essa pessoa já cumpriu, digamos, 10 anos de pena. Aí ela vai e comete um novo crime durante a execução. E agora?
A lei manda fazer uma nova unificação, e é aqui que entra aquela regra do parágrafo 2º. O tempo que a pessoa já cumpriu, aqueles 10 anos, para o cálculo desse novo teto, ele é desprezado. É como se o cronômetro do limite de 40 anos fosse zerado. A pena a ser cumprida volta a ser de 40 anos. Para fechar com chave de ouro, vamos fazer um resumão rápido das principais pegadinhas de prova sobre esse tema. É hora de anotar para não esquecer e garantir aqueles pontos preciosos. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Não confunda a pena que está no papel com a pena que é executada. A unificação só limita a execução. E segundo, e talvez o mais importante, aquela regra de desprezar o tempo já cumprido só se aplica para crimes cometidos depois que a pessoa começou a cumprir a pena. Outros pontos que as bancas gostam de cobrar. Esse teto de 40 anos vale para todo mundo, viu? Não importa se o crime é hediondo ou se a pessoa é multirreincidente. E um detalhe técnico. Aquele tempo que foi desprezado, ele é desprezado só para o cálculo da nova unificação. Ele não some para sempre e ainda pode contar para outros benefícios, como a remissão. E para quem gosta de um bom esquema visual para revisar, essa tabela aqui é ouro. Ela coloca lado a lado os 3 cenários principais: a unificação inicial, o que acontece com um fato novo anterior à execução e o que acontece com um fato novo posterior. É para bater o olho antes da prova e relembrar tudo. Para finalizar, fica uma reflexão, que pode até ser útil para uma questão discursiva. O que essa regra nos diz sobre o propósito da pena no Brasil? A lei está mais preocupada com o número frio, a punição matemática que consta na sentença, ou com esse limite concreto de 40 anos que preserva, ao menos em teoria, a possibilidade de um dia a pessoa voltar à sociedade? Entender essa tensão ajuda a interpretar a norma. Fica aí a reflexão para aprofundar os estudos.